dessa segunda-feira, lá em Brasília, é que a ministra Carmen Lúcia, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, está de veras preocupada com a violência política no país. Ela tem uma proposta nova para combater, não apenas circunstancialmente, mas permanentemente esse problema, não é, Rani? Exatamente. A ministra falou que ainda hoje será publicado no Tribunal Superior Eleitoral uma portaria com a criação de um observatório permanente contra a violência política. E nesse ano, nesse período de campanha, já foram mais de 450 denúncias em relação à violência política e 15 mortos. Então, é assustador e, por isso, a ministra anunciou isso ontem à noite. E hoje, essa portaria ainda não foi publicada, deve ser publicada. O objetivo, segundo a ministra, também é responsabilizar os partidos políticos e também dar celeridade às punições, para que os casos sejam investigados e os culpados sejam punidos, e por isso deve ter esse caráter permanente diante desse cenário que a gente vê atualmente aqui no país, dessa polarização que a gente vem acompanhando ao longo dos últimos anos. E eu, por exemplo, Ari, fiquei impressionada, assustada com o que aconteceu no Piauí no fim de semana. Não sei se vocês vão abordar daqui a pouco, mas em São Raimundo Nonato, né, que um jornalista, um fotógrafo, André Pessoa, estava trabalhando e foi agredido, espancado. Eu recebi as imagens, teve seu drone celular furtado porque estava na campanha de uma pessoa que ele declarou ser contrário, né? Mas ele estava fazendo uma cobertura jornalística, e aí ele teve ali esse episódio de violência na pele. E o senador Marcelo Castro, né, pediu providências ao secretário de Segurança, Chico Lucas, que teve que ir à cidade verificar o que estava acontecendo e disse que é tenso, a situação por lá é preocupante. Então, por conta dessas disputas, né, políticas que acabam indo para um outro lado que não tem nada a ver com a política. Professor, e quando acontece um episódio como aquele de São Paulo, em que o jornalista Luiz Felipe da Atena deu uma banquetada na cabeça do seu oponente Pablo Marçal, tem um efeito deletério para todo o Brasil, né? Porque parece que é uma autorização, já que na maior cidade do país, maior cidade da América Latina, você tem um episódio como esse e eles continuaram participando dos debates seguintes. Isso termina fomentando, termina estimulando episódios de violência Brasil afora, professor. As eleições municipais, historicamente, mesmo durante o Império, quando o colégio eleitoral era muito pequeno, né, era o voto censitário, segundo a renda, diferente de hoje, né, que nós temos o sufrágio universal, no Império não, já eram violentas as eleições. Algumas eram conhecidas, 1842, por exemplo, pela violência que foi as eleições. Então, isso é uma marca infeliz do Brasil, durante a República também, né, que não havia o voto secreto, o voto era aberto, e as mulheres não votavam, para lembrar, que só vota a partir da eleição de 1933, né? Então, nós temos essa marca horrorosa, e nos pequenos municípios isso fica ainda mais explícito, e a coisa mais difícil, uma vez uma pessoa num debate, eu estava numa cidade do interior de São Paulo, falou assim, você tem uma visão muito, falando de mim, você tem uma visão muito crítica, eu concordo, acho que tem que ser assim. Agora, se você tivesse aqui na minha cidade, é duro ser oposição aqui, ele falou. Aí, por quê? Ser oposição, ninguém fala com você. Tem bullying com seu filho, na escola, no esporte, e assim por diante. Então, a democracia no município, enquanto em outros países foi a estrutura do Estado, como nos Estados Unidos, do autogoverno, aqui não. A política municipal é a mais violenta, os jornalistas sofrem com isso, o número de jornalistas mortos no Brasil é assustador nesse século, se a gente for levantar, e esse episódio do Piauí é lamentável. Agora, isso tem que ser enfrentado pela legislação, tanto eleitoral, claro, e tem a legislação penal, né? Eu acho que a ministra Carmen Lúcia vai ter muito trabalho, ela não fica até 2026, que vai ser o ministro Nunes Marques que vai presidir as eleições, né? Mas ela de preparar uma legislação para 2026, e o Congresso Nacional se debruçar sobre isso, né? Dúvida, para a gente fechar esse tópico, eu me despedi da Rani. Francis, você tem publicado no portal meionews.com diversos episódios de violência política no Piauí nesta campanha. Isso no Piauí e em todo o Brasil, Ari. Apenas hoje eu já publiquei no portal 2 casos envolvendo o interior de São Paulo. Em um dos casos, o prefeito de Lagoinha, que foi agredido por um vereador
dentro de uma rádio, e no outro caso, um candidato a vereador no município de Nova Odessa, que levou um tiro na perna enquanto estava panfletando. Então, infelizmente, essa violência tem se difundido em todo o país. E aqui no Piauí ainda há muito aquele caráter coronelista nos municípios, famílias tradicionais que brigam há décadas pelo comando do Poder Executivo Municipal, e isso acaba acirrando ainda mais os ânimos. Então é importante que a Justiça Eleitoral coíba isso com veemência, porque eu não gosto nem de imaginar onde vamos chegar, porque a situação já é bem grave. Pois não. Não é nem coronelismo, não, é mau caratismo mesmo, porque aquela violência que a gente via só nas redes sociais, ela está ganhando forma na vida real. As pessoas estão perdendo o medo, se acham inimputáveis, que podem fazer o que elas querem, fazer justiça com as próprias mãos. A gente está num novo momento, não é só uma marca do passado de que grupos políticos queriam dominar alguns espaços, alguns municípios. Não. É mau caratismo, é violência pura mesmo. A violência porque ela está partindo muito também dos eleitores. Ela foi democratizada no sentido ruim do termo. Esse não é o termo, mas enfim. Ela foi pulverizada, melhor dizendo. Passou do domínio dos coronéis, unicamente das lideranças, para o eleitor comum. Rani, muito obrigado. Fica na paz. Você está de branco, para quem está no rádio, porque ela está na paz hoje. Boa semana para você. É o melhor caminho para a gente viver em democracia, viu, Ari? Ficar só no campo das ideias, respeitar as diferenças e pronto, vida que segue. Tchau, tchau. Boa semana. Até amanhã, Rani.